Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar dessa derrota do Corinthians para o Juventude? Porque o que a gente viu ontem foi simplesmente ridículo. Uma atuação que deixa qualquer torcedor com um peso enorme no peito. Uma situação que volta a ficar preocupante no Campeonato Brasileiro. Depois dos derbys, parecia que a pressão sobre o Dorival Júnior tinha diminuído, que a equipe teria conseguido se reencontrar, mas não durou nada. Aquela pressão voltou com tudo e com razão. Não dá para aceitar que um time que tem uma história gigante, que tem elenco, que tem investimento, jogue desse jeito e perca para um time que estava em uma crise imensa, quase beirando o rebaixamento, como é o Juventude. Eu sou o Chico Garcim, para quem não me conhece ainda. Já convido para se inscrever no canal, porque aqui a gente conversa futebol com sinceridade, sem rodeios, sempre trazendo a verdade nua e crua do que a gente está vendo em campo. Ontem, segunda-feira, frio lá em Caxias do Sul, jogo marcado para as 8 da noite, e o Corinthians parecia que não foi. Parecia que o time nem viajou nem quis jogar. Teve só um lampejo lá no finalzinho, quando o Mateuzinho cobrou uma falta e fez aquele gol meio que para tentar salvar o que parecia impossível. Mas foi só isso. Durante os 90 minutos, o que vimos foi um time apagado, sem intensidade, sem vontade, e isso é o que mais dói. Quando a gente tenta relembrar as poucas chances do Corinthians, a gente só encontra uma cabeçada do Talismo lá no segundo tempo que passou perto num cruzamento do Garro. A bola passou do lado da trave, quase um lance para acender uma faísca de esperança, mas não foi suficiente. Teve um chute do Mateuzinho numa bobeada do Juventude, quando ele tentou de perna esquerda, mas a bola foi longe, bem longe do gol. Sinceramente, eu não lembro o goleiro do Juventude ter feito nenhuma defesa milagrosa, nenhum milagre mesmo, porque o Corinthians simplesmente não jogou, não se apresentou. Isso levanta uma grande dúvida: a culpa é do técnico, do elenco, do time como um todo? É sobre isso que a gente vai conversar. Primeiramente, é preciso reconhecer o mérito do Juventude e do seu novo técnico, Thiago Carpini, que estava estreando justamente contra o Corinthians. Ele é o mesmo treinador que conduziu o Juventude a uma grande campanha de acesso para a Série A. E depois teve passagens pelo São Paulo e pelo Vitória. Agora ele retorna para tentar salvar o clube gaúcho e ontem a estratégia dele funcionou perfeitamente. O Juventude jogou com intensidade, com ritmo, enquanto o Corinthians ficou devendo em todos esses aspectos. No segundo tempo, a leitura do Carpini foi certeira ao colocar jogadores importantes como o Nenê e o Matheus Babinha, que participaram diretamente do segundo gol, praticamente selando a vitória do Juventude. O Corinthians até tentou reagir quando o Mateuzinho empatou, mas perdeu uma chance claríssima no final com o Dieguinho, que isolou a bola. Mesmo assim, seria um empate aleatório, porque o Juventude foi quem mandou no jogo, jogou mais, correu mais e mostrou muito mais vontade. Vale destacar também o ex-Corinthians Mandaca, que jogou muito bem pelo Juventude. Ele participou dos 2 gols, inclusive de um lance perigoso, com um cruzamento da direita e um chute que passou perto da trave. No primeiro gol, a falha foi coletiva, mas ele foi um dos protagonistas. O que me espantou foi a atuação do Breno Bidon, que foi muito frágil na marcação e não apareceu tecnicamente em nenhum momento, justamente num jogo em que o André Carrilho, um dos principais armadores do time, estava ausente. O Dorival sempre deu moral para o Bidon e eu mesmo já elogiei o jogador várias vezes, mas ontem foi uma das piores partidas dele com a camisa do Corinthians, se não a pior. O Bidon abandonou sua função, foi para o meio da área e simplesmente ficou observando o jogo, o que permitiu uma série de erros na defesa. O Gustavo Henrique teve que sair do miolo para cobrir, mas não deu tempo. E o Gabriel Talha aproveitou para marcar o gol de cabeça. Isso mostra a fragilidade defensiva do time, que é preocupante. Muitos estão crucificando só o Bidon, mas ele é só um símbolo do time que vem sucumbindo em um momento ruim do campeonato, que já soma apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. 5 sem vencer e que agora perdeu para um time que estava em queda livre? Claro que o Juventude dos números ruins não é o mesmo time que o Carpini está montando e ele certamente vai recuperar o time que tem qualidade para se salvar da zona de rebaixamento. Carpini conhece o ambiente, sabe lidar com o grupo, que inclui jogadores experientes como o Nenê, e tem uma boa gestão de grupo, algo que não é fácil para um time com tantas dificuldades.
Enquanto isso, o Corinthians jogou em um ritmo completamente abaixo, sem intensidade, com escolhas do treinador que até podem ser questionadas, mas que não justificam sozinhas a derrota. O Dorival Júnior na coletiva disse que a apatia do time também tem a ver com as escolhas técnicas. Eu, por minha vez, sou obrigado a isentar o treinador de toda a culpa, mesmo sabendo que muita gente quer ele fora, porque acha que o Dorival não é o técnico para o Corinthians. O fato é que a sobrevida que o derby parecia ter dado ao Dorival durou menos que uma semana. A derrota de ontem voltou a mostrar que o desempenho no Brasileiro está muito ruim e ele mesmo reconheceu isso no pós-jogo. O problema maior foi a ausência de dois titulares fundamentais, Memphis e André Carrilho. É natural que sem esses dois jogadores o time perca qualidade, mas o que impressiona é que mesmo com dois desfalques assim, não houve reação. Os reservas entraram, mas não conseguiram fazer o time funcionar. Breno Bidon jogou mal, Thales Magno. Também não acrescentou, e Romero, que entrou no segundo tempo, ficou apenas 9 minutos em campo antes de ser expulso. Isso só complicou ainda mais o cenário para o Corinthians. Os números mostraram um Corinthians que jogou pior do que o Juventude, que fez o dobro de faltas e que conseguiu ainda um jogador expulso, o Romero, enquanto o Juventude manteve a pegada. Foi um jogo horrível sob todos os aspectos, e a responsabilidade é do treinador, sim, mas também do elenco que não correspondeu. Quando o Dorival precisa do banco de reservas para mudar o jogo, ele não tem opções. O Vitinho está chegando, ele confirmou que conhece o jogador e que vai tentar usá-lo, mas ainda não sabe se poderá contar com ele já no próximo jogo. Além disso, o Carrilho não deve voltar essa temporada lesionado há meses e Memphis ainda deve ficar pelo menos mais um mês fora por lesão muscular. O Corinthians teve apenas 2 jogos na temporada com o trio Memphis, Yuri e Garro, justamente os 2 derbys contra o Palmeiras que o time venceu com autoridade. Vocês acham que isso é coincidência? Não dá para depender sempre dos mesmos. Jogadores! Sem eles o nível cai muito e os substitutos não estão nem perto da qualidade necessária para sustentar o time. Thales Magno, Romero e outros nomes não resolvem os problemas e Charles no meio-campo também não traz a solução. O Corinthians precisa contratar, mas está travado por questões financeiras, inclusive com o risco de sofrer um transfer ban se não pagar uma dívida milionária. O clube anunciou a inscrição do Vitinho, mas ainda restam apenas 3 semanas para o fim da janela de transferências e a situação é preocupante. O Corinthians está 6 pontos acima da zona de rebaixamento e pode até parecer confortável. Mas a realidade é que o time tem uma campanha sofrível, completou 19 jogos no Brasileirão e não vence há quase um mês. A última vitória foi contra o Ceará fora de casa com gol do Thales Magno, que surgiu meio sem querer. São apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o que torna a situação muito difícil. O time precisa reagir urgente porque a ameaça de rebaixamento é real. É preciso pontuar e parar de repetir os erros dos últimos anos. O trio ofensivo Memphis, Yuri e Garro não joga todos os jogos e agora com o Carrilho fora a coisa fica ainda mais complicada. Esse time do Corinthians sem Memphis e sem Carrilho é ridículo. Eu falo com convicção, o Memphis é o melhor jogador do Corinthians, não discutam comigo. Pode ser caro, pode não valer o salário, mas é o mais importante em campo. O adversário sente medo, respeita mais o Corinthians quando ele está jogando. O futebol do Yuri cresce porque ele assume a responsabilidade, organiza o time, enquanto o Roberto é um jogador comum, às vezes parece até que não sabe o que está fazendo. E olha, quando eu falo isso, é porque vi coisas inacreditáveis como o Roberto tentando fazer uma bicicleta e passando vergonha. Isso é o que define um jogador comum que depende só da força que tem velocidade, mas que não tem qualidade técnica para decidir jogos. A carreira dele pode estar chegando ao fim se depender só disso. No jogo de ontem, nem o Thales Magno, nem Romero, nem os outros reservas conseguiram salvar a pele do Corinthians. Sem os titulares que fazem a diferença, esse time não vai para lugar nenhum. E se alguém ficar bravo com essa opinião, paciência. Estou aqui para falar a verdade, não para agradar todo mundo. Cadê o Garro? Cadê os jogadores que podem fazer a diferença? Esse time não passa de fase na Copa do Brasil sem o Memphis e o Carrilho. Eu já disse que o time é copeiro, que sabe jogar mata-mata, mas só com esses jogadores no elenco. Sem eles é só sofrimento.
Não perdemos por falta de padrão tático, perdemos por falta de vontade, falta de concentração. E se o Dorival não perceber isso, o risco maior é para ele mesmo. Ele precisa abrir o olho, cobrar vontade dos jogadores, porque não adianta montar esquema, trocar sistema, mudar posicionamento, se o time não entrar em campo com vontade de vencer. Esse elenco está carecendo de liderança. Falta gente que levante a moral dentro do vestiário, que imponha respeito, que inspire os demais. Jogadores jovens precisam de referência. E o Corinthians não tem isso hoje. O Thiago Carpini conseguiu montar um grupo que joga pelo treinador, enquanto o Corinthians parece que está jogando contra o próprio time. A torcida não aguenta mais ver esse Corinthians apático, desinteressado, entregando o jogo para adversários que estão em crise. O que aconteceu ontem foi inadmissível e precisa servir de alerta para todo mundo dentro do clube. O Corinthians não pode mais jogar assim sob risco de rebaixamento, nem pode mais perder para o Juventude no Campeonato Brasileiro. O time precisa reagir e rápido. Se não for agora, será tarde demais. Quem sabe uma mudança no comando técnico? Uma reformulação no elenco, um choque de gestão, uma injeção de ânimo, algo que tire esse Corinthians da lama e faça o time jogar com garra e determinação. Mas o que a gente viu ontem foi a antítese disso, um Corinthians apático, sem alma entregue e derrotado. O jogo de ontem mostrou que o problema não está só nos jogadores, nem só no técnico, mas na mentalidade de um grupo que parece ter perdido o rumo e que precisa urgentemente acordar para a realidade do Campeonato Brasileiro. Se continuar assim, o Corinthians corre sério risco de brigar para não cair. E isso não é o que a torcida quer, nem o que o clube merece. A luta é grande, o caminho é longo, mas o Corinthians tem que voltar a ser Corinthians dentro de campo. Raça entrega vontade e qualidade. Sem isso, a crise só vai aumentar. Aquele time que ontem pisou em campo longe estava da grandeza que a torcida espera, do respeito que o clube merece e principalmente da ambição que deveria nortear o elenco. A gente precisa ir além do que se viu no jogo em si e olhar para o que está acontecendo dentro do clube. Porque futebol não é só bola rolando, não é só o que acontece no campo, é uma engrenagem complexa que envolve gestão, preparação, motivação, além, claro, da qualidade técnica dos atletas. O Corinthians vive um momento muito delicado e não é de hoje. Vem colecionando temporadas ruins, oscilações constantes, crises internas que se arrastam e uma dificuldade enorme em construir um time sólido e competitivo para a Série A. A direção tem culpa nisso, com certeza. E não adianta esconder a poeira debaixo do tapete. A diretoria atual não conseguiu fazer as escolhas certas para o futebol, nem em termos de contratação, nem em termos de planejamento. O clube está pagando caro pela falta de um projeto estruturado. As dificuldades financeiras são evidentes e refletem diretamente no time. Sem dinheiro, o Corinthians não consegue trazer reforços de peso. Fica limitado a apostar em jogadores de perfil duvidoso, em apostas que não se concretizam e em jovens que ainda não têm a experiência necessária para segurar a barra de um campeonato brasileiro tão competitivo. E o pior, quando aparece um jogador de qualidade como o Memphis, o clube corre risco de perder ele por questões salariais ou de contrato. Isso demonstra que o planejamento está longe do ideal. Além disso, o vestiário vive um clima tenso, segundo informações que vazam nas redes sociais e conversas de bastidor. Jogadores desmotivados que não acreditam mais no trabalho do treinador, que se sentem inseguros e sem liderança dentro do elenco. O time não tem uma referência forte, alguém que puxa a fila e que inspire os demais. Isso é fundamental para a construção de um grupo vencedor. Sem essa liderança, a pressão cresce demais. O ambiente fica pesado e isso se reflete diretamente em campo. Dorival Júnior, apesar de toda a sua experiência e histórico, parece estar com um limite de paciência e possibilidades. O treinador, que é um técnico de perfil tranquilo e que aposta na construção e no trabalho diário, não conseguiu até aqui dar uma cara competitiva ao time. Não é só culpa dele, mas é claro que o trabalho dele é avaliado pelo resultado e pelo desempenho da equipe. E aí, infelizmente, a nota é baixa? Acredito que Dorival precisa urgentemente de apoio da direção, mas também de reforços, porque trabalhar com um elenco limitado é uma missão quase impossível para qualquer treinador.
O problema é que o Corinthians não tem conseguido vender essa ideia para a torcida. A fiel, que é apaixonada e que sempre lota os estádios, está cansada de ver um time apático, sem alma, que parece não se importar com o que está acontecendo na tabela. E não tem como culpá-los, porque quando um clube da grandeza do Corinthians aparece em campo com essa postura, o sentimento é de frustração, de decepção, que só aumenta a pressão sobre jogadores e comissão técnica. A torcida quer mais que um time que não perde feio. Quer um time que jogue com dignidade, que lute, que corra, que se imponha. O Corinthians é o clube do povo, é o time que representa milhões de brasileiros, e isso não pode ser esquecido. A camisa tem peso, tem história, tem tradição, e quem veste precisa saber disso. O que vimos ontem foi um time que esqueceu tudo isso, e isso é muito grave. Quando falamos em elenco, não podemos ignorar que o Corinthians tem algumas boas peças. Sim, mas elas estão muito mal aproveitadas, e isso tem a ver também com a falta de um planejamento claro. O Garro, que chegou com muita expectativa, não conseguiu corresponder ainda, e a pressão em cima dele cresce a cada jogo. O Yuri Alberto, que é um jogador de potencial, vive altos e baixos. O Mateuzinho, apesar de ter feito o gol ontem, ainda precisa mostrar mais regularidade e entrega. E assim por diante, o elenco tem qualidade, mas falta consistência, falta um conjunto que funcione. Outro ponto que merece destaque é a preparação física e o aspecto mental do time. Jogar uma Série A tão longa e desgastante exige preparo físico de alta performance e uma mentalidade forte para lidar com as adversidades. Ontem ficou claro que o Corinthians não tinha nenhuma das duas coisas. A equipe entrou em campo mole, sem foco, e isso é inaceitável para um clube que briga por títulos e que tem pretensões grandes no campeonato. Fora do campo, as questões administrativas também afetam diretamente o futebol. A indefinição sobre a presidência do clube, os conflitos internos entre membros da diretoria, a falta de um comando firme e unido geram instabilidade que respinga no elenco. A gestão precisa ser profissional, transparente e focada em resultados. Sem isso, o Corinthians continuará patinando na mediocridade. Falando em futuro, o cenário não é nada animador. Se o clube não tomar decisões rápidas e acertadas, o risco de rebaixamento volta a ser uma ameaça real. Hoje o Corinthians está 6 pontos acima da zona, mas isso não é um conforto porque o campeonato é longo, o time não tem um padrão de jogo consistente e a concorrência está cada vez mais acirrada. Além disso, a janela de transferências está fechando e o clube ainda não anunciou reforços que possam mudar o panorama. O Vitinho, que está chegando, pode até ajudar, mas não é um jogador que muda o nível do time sozinho, sem mexer no elenco. Sem dar opções ao treinador, fica difícil reverter a situação. O torcedor também precisa entender que a mudança não virá da noite para o dia. É preciso paciência para reconstruir, mas a paciência tem limites e ela se esgota quando o time não entrega nada em campo. A cobrança é legítima porque o Corinthians tem tamanho e história para estar bem acima do que tem mostrado. Um aspecto que me chama a atenção é a mentalidade do time em momentos decisivos. Nos últimos jogos, o Corinthians parece perder o jogo antes mesmo de começar. Fica acuado, nervoso, sem capacidade de impor seu ritmo, de pressionar o adversário. Isso não é obra do acaso, é reflexo de um trabalho mal feito, de uma preparação mental deficiente e de uma falta de confiança. Quando o time tem isso, joga diferente, cria chances, marca gols, vence partidas. Quando não tem o resultado, é o que vimos, derrota para um time teoricamente inferior. No âmbito tático, Dorival Júnior sempre tentou trabalhar com a defesa bem postada e a transição rápida, usando as qualidades individuais de jogadores como Memphis e Yuri para criar jogadas. Mas com as lesões e a ausência desses atletas, o time perde toda a força ofensiva. A ideia é boa, mas falta qualidade para executar. O Corinthians precisa urgentemente achar alternativas, trabalhar variações para não depender só desses nomes. Enquanto isso, o Juventude, com uma estratégia simples focada na intensidade e no comprometimento coletivo, conseguiu tirar proveito da fragilidade corintiana. O time gaúcho soube explorar as falhas defensivas do adversário, pressionar na saída de bola e aproveitar os espaços deixados pelo Corinthians.
Isso mostra que futebol é coletivo e que organização tática e entrega valem mais que estrelas quando elas não estão em campo. A parte emocional também é decisiva. O Corinthians parece carregar uma pressão enorme nas costas, uma cobrança tão grande que acaba travando os jogadores dentro de campo. Eles parecem jogar com medo de errar e isso é fatal para o desempenho. A confiança precisa ser reconstruída e isso passa por vitórias e bons resultados que infelizmente ainda não aconteceram. No pós-jogo foi notório o desânimo dos jogadores, a falta de reação diante da derrota. Isso é um sinal claro de que algo precisa ser feito urgentemente. O clube precisa agir, seja dando um choque de gestão, seja renovando o elenco, seja promovendo uma mudança na comissão técnica. Manter o status quo é um erro que pode custar caro. O Corinthians tem história para ser gigante, mas é preciso provar isso diariamente dentro de campo. Jogadores precisam entender a responsabilidade que tem, comissão técnica precisa trabalhar com foco e eficiência e diretoria precisa dar suporte e estrutura para que isso aconteça. A torcida que é apaixonada e fiel merece respeito, merece um time que honre a camisa. E para isso é preciso mais do que palavras. É preciso ações concretas, planejamento, trabalho sério e resultados. O caminho é longo, mas quem ama o Corinthians sabe que vale a pena lutar por dias melhores. Se nada mudar, o risco de um ciclo ruim se repetir é enorme. O clube pode se ver novamente em situações difíceis, brigando para se manter na elite do futebol brasileiro, e isso é um cenário que ninguém quer. Por isso, é hora de unir forças, repensar estratégias, corrigir erros e trabalhar com foco. Para que o Corinthians volte a ser aquele time respeitado e temido por todos? O que se viu ontem foi um alerta, um sinal de que o caminho atual não leva a lugar nenhum. Cabe agora a todos dentro do clube entenderem isso e agirem. A fiel torce, acredita e espera. O Corinthians precisa corresponder porque a história do clube e a paixão de sua torcida merecem muito mais do que uma atuação como a de ontem. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Ronaldo Nazário, o fenômeno do futebol mundial, tem movimentado os bastidores do esporte com uma notícia que promete agitar o cenário do futebol brasileiro. Circulam rumores intensos de que o ex-jogador estaria preparando um investimento bilionário no Corinthians, clube do qual sempre foi torcedor apaixonado. Fontes próximas ao craque indicam que ele está negociando uma entrada significativa no capital do Timão. Algo que pode transformar o clube de maneira definitiva. Embora nada tenha sido confirmado oficialmente, o burburinho em torno dessa possível transação tem tomado proporções gigantescas entre torcedores, jornalistas e analistas esportivos. O investimento de Ronaldo poderia envolver não apenas dinheiro fresco para a montagem de um elenco competitivo, mas também a modernização da infraestrutura e das categorias de base do clube, que há tempos busca estabilidade financeira e esportiva. Esse rumor reacende esperanças na fiel torcida corintiana, que viveu momentos difíceis nos últimos anos e vê nessa possível parceria a chance de retorno à elite do futebol nacional e internacional. As negociações estariam em estágio avançado, segundo fontes, e uma confirmação oficial pode acontecer a qualquer momento, o que já gera expectativas elevadas em torno do futuro do Corinthians. Além do impacto financeiro, o envolvimento de Ronaldo com o Corinthians pode representar uma reviravolta estratégica para o clube alvinegro. O ex-jogador, que já acumula experiência no mercado esportivo como empresário e gestor de clubes, teria planos audaciosos para transformar o Timão em uma potência global, usando sua reputação e contatos para atrair patrocínios, jogadores de alto nível e treinadores renomados. Especula-se que sua entrada pode acelerar processos internos, como a profissionalização da gestão, a ampliação da marca Corinthians no exterior e o desenvolvimento de projetos sociais ligados ao esporte. Tais mudanças poderiam colocar o clube em patamares até então inalcançáveis no cenário do futebol sul-americano. O nome de Ronaldo carrega peso internacional, o que pode abrir portas para negociações vantajosas e parcerias inéditas, que beneficiariam não apenas o Corinthians, mas todo o futebol brasileiro.
A torcida, que é uma das mais apaixonadas do país, já começou a sonhar com a volta de um time competitivo, capaz de brigar por títulos nacionais e internacionais, algo que há tempos não se vê no clube. Esse movimento pode ser o divisor de águas para o futuro do Timão, trazendo uma nova era de conquistas e reconhecimento. Não são poucos os especialistas que comentam sobre a possível entrada de Ronaldo no Corinthians, ressaltando o impacto que um investimento bilionário teria para o futebol brasileiro. O mercado nacional atravessa momentos delicados financeiramente e a chegada de um investidor de peso poderia reverter esse quadro para o clube alvinegro. O que se especula é que o ex-jogador pretende injetar recursos consideráveis não só para a contratação de atletas, mas também para a reestruturação do clube em várias frentes, desde o centro de treinamento até a melhoria dos departamentos administrativos. Além disso, há rumores de que Ronaldo poderia assumir um papel mais ativo dentro da gestão, contribuindo com sua experiência e visão inovadora, algo que poderia modernizar os métodos e estratégias adotados pelo clube. Embora ainda não haja nada oficial, as conversas indicam que o ex-atacante vê no Corinthians uma oportunidade única de unir paixão e negócios, consolidando seu legado dentro e fora dos campos. Com isso, a expectativa é que o Timão volte a ser protagonista no cenário nacional e que o futebol brasileiro ganhe um impulso importante para a competição internacional. Paralelamente às negociações, o mercado de transferências já começa a se agitar diante da possibilidade de um aporte financeiro tão robusto no Corinthians. Jogadores que estavam fora do radar do clube passaram a ser cogitados como possíveis reforços, e técnicos de renome têm sido mencionados em conversas informais dentro do clube. A possibilidade de um investimento bilionário pelo fenômeno gera ainda especulações sobre a retomada de projetos que foram paralisados nos últimos anos, como a ampliação da arena do clube e o fortalecimento das categorias de base, que são reconhecidas pela qualidade, mas carecem de investimentos contínuos. A torcida, por sua vez, vive um misto de ansiedade e esperança, acompanhando cada notícia e cada rumor com grande expectativa. Se confirmada, essa parceria entre Ronaldo e o Corinthians pode significar não apenas a reconstrução de um clube, mas também um marco histórico no futebol brasileiro, pois traria de volta a figura do craque como um investidor de peso no cenário nacional. É um momento de potencial transformação, com grandes expectativas sobre o impacto que essa união poderá gerar dentro e fora dos gramados. Enquanto as conversas seguem em andamento, a imprensa esportiva nacional e internacional está em polvorosa, especulando sobre os detalhes desse possível acordo entre Ronaldo e o Corinthians. A torcida corintiana já se mobiliza nas redes sociais, criando campanhas e hashtags para apoiar a entrada do fenômeno no clube. Embora a diretoria do Timão mantenha cautela e não confirme oficialmente a negociação, a movimentação nos bastidores indica que algo muito grande está para acontecer. A perspectiva de um investimento bilionário poderia colocar o Corinthians em um patamar financeiro semelhante aos principais clubes do mundo, possibilitando contratações de estrelas internacionais e a construção de uma equipe altamente competitiva. Além disso, o projeto pode envolver a modernização dos setores de marketing, comunicação e inovação tecnológica, áreas que têm ganhado cada vez mais importância no futebol global. Ronaldo, que já mostrou interesse em expandir sua atuação no esporte além dos gramados, pode usar sua imagem e influência para reposicionar o Corinthians no mapa mundial, trazendo novamente prestígio e relevância para um clube que sempre foi símbolo de resistência e paixão no futebol brasileiro. A confirmação desse investimento pode estar mais próxima do que se imagina, e o burburinho só aumenta a cada dia. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!